Alguma vez você refletiu sobre aquela pessoa feminina que aparenta não se preocupar com coisa alguma e ainda assim consegue tornar os homens totalmente fascinados? Por qual motivo, quanto mais você revela seu interesse, mais ele se distancia, porém quando você desaparece, ele surge desesperado? A explicação encontra-se no que a área psicológica denomina fenômeno borboleta da indiferença, uma ocorrência que Carl Jung definiu como o despertar do arquétipo do predador na mentalidade masculina. Nesta apresentação, você irá compreender como uma alteração simples em sua atitude pode provocar uma cadeia de reações na consciência dele, modificando você de uma pessoa feminina que ele desconsidera para aquela que ele não consegue retirar dos pensamentos. Porém, cuidado! Este não representa mais um daqueles aconselhamentos rasos sobre aparentar ser inacessível. Estamos abordando ciência do comportamento genuína, fundamentada em décadas de investigação sobre o funcionamento da mentalidade masculina. Se você está exausta de perseguir, de ser constantemente quem inicia o diálogo, de perceber que está sempre acessível, mas jamais priorizada, então prepare-se para uma descoberta que transformará completamente a dinâmica das suas relações amorosas. Mas antes que eu desvele os 3 fundamentos essenciais do fenômeno borboleta, permita-me fazer uma questão que irá te surpreender. Você tinha conhecimento que 87% das pessoas femininas fazem precisamente o contrário do que estimula o instinto predador masculino? E se você está observando esta apresentação, é bastante provável que você seja uma delas. Para compreender o fenômeno borboleta da indiferença, inicialmente necessitamos mergulhar na neurociência do desejo masculino. Carl Jung, o criador da psicologia analítica, identificou que existem arquétipos primitivos registrados no inconsciente coletivo masculino, e um dos mais impactantes é o do predador. Este arquétipo não foi desenvolvido para perseguir o que está constantemente disponível, mas sim aquilo que representa um desafio, algo raro, algo que pode se ausentar a qualquer instante. Quando você está sempre acessível, sempre respondendo imediatamente, sempre oferecendo sinais evidentes de interesse, você está involuntariamente desabilitando este arquétipo ancestral. É como tentar caçar um animal que aproxima-se de você e se deita a seus pés. Não existe desafio, não existe conquista, não existe adrenalina. O cérebro masculino, programado por milhões de anos de evolução, simplesmente não consegue valorizar aquilo que não precisou conquistar. Mas aqui encontra-se o aspecto fundamental que a maioria das pessoas não compreende. A indiferença não significa ser grosseira ou desrespeitosa. Estamos falando de uma indiferença estratégica, uma ausência calculada que cria o que os psicólogos denominam de tensão produtiva. É a mesma dinâmica que torna um filme suspense interessante. Não é o que está sendo exibido que prende nossa atenção, mas sim o que está sendo ocultado, o que está ausente, o que ainda pode ocorrer. A neurociência nos revela que quando algo está sempre disponível, o cérebro para de produzir dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Mas quando existe incerteza, quando há lacunas a serem preenchidas, quando há mistério, o cérebro masculino entra em um estado de alerta máximo, aumentando drasticamente a produção de dopamina e criando um ciclo vicioso de pensamentos obsessivos sobre você. E antes de eu revelar o que realmente ativa o instinto predador na mentalidade masculina, eu preciso que você execute uma ação rápida. Deixe o seu like aqui agora porque isso demonstra para o YouTube que esse tema é importante e faz com que esse vídeo chegue para mais mulheres que também necessitam ouvir essa mensagem. E me relate nos comentários. Você já passou por aquela situação de estar sempre disponível para um homem e mesmo assim sentir que ele se afastava cada vez mais? Compartilhe aqui embaixo, porque eu vou estar observando as histórias de vocês.
E, naturalmente, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, porque o que vem a seguir vai te mostrar exatamente como transformar esse afastamento em desejo real. Eu vou revelar agora os 3 pilares do fenômeno borboleta da indiferença. E quando você entender isso, jamais mais irá olhar para os relacionamentos da mesma forma. O primeiro fundamento do fenômeno borboleta da indiferença é dominar a arte da ausência magnética. Mas cuidado, estamos falando de algo muito mais sofisticado do que simplesmente dar uma sumida. A ausência magnética é baseada no princípio psicológico da escassez percebida, onde sua presença se torna valorizada exatamente porque não está sempre garantida. Vamos imaginar 2 situações. Na primeira, você sempre responde suas mensagens imediatamente, sempre está disponível. Quando ele quer te ver, sempre cancela seus planos para estar com ele. Na segunda situação, você tem uma vida rica e interessante. Demora para responder porque está genuinamente ocupada com coisas importantes e às vezes não está disponível porque tem compromissos que valoriza. Qual dessas 2 mulheres desperta mais curiosidade e desejo na mente masculina? A resposta é óbvia, mas a implementação não é. A ausência magnética não é sobre joguinhos ou manipulação. É sobre desenvolver uma vida tão interessante e completa que sua atenção se torna naturalmente escassa e, portanto, valiosa. Quando você desaparece por algumas horas ou dias, ele não pensa, ela está me ignorando. Ele pensa, o que será que ela está fazendo de tão interessante que não tem tempo para mim? Esta ausência cria o que Jung chamou de projeção do ânima. Ele começa a preencher as lacunas da sua ausência com fantasias sobre você, idealizando quem você é e o que você representa em sua vida. Sua mente cria histórias sobre você, imagina cenários, projeta qualidades que talvez você nem tenha. E quanto mais tempo você fica ausente, dentro de limites razoáveis, mais elaboradas e positivas essas projeções se tornam. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. A ausência magnética precisa ser intercalada com momentos de presença intensa. É como uma música. Não são só as notas que criam a melodia, são também os silêncios entre elas. Quando você retorna após um período de ausência, sua presença tem um impacto muito maior do que se você estivesse sempre disponível. O segundo pilar do fenômeno borboleta é o que chamo de mistério comportamental. Aqui entramos em um território ainda mais profundo da psicologia masculina, a necessidade primitiva de decifrar e conquistar. O cérebro masculino está programado para resolver problemas e enfrentar desafios. Quando você se torna previsível demais, quando ele consegue te ler completamente, você para de ser um desafio interessante. O mistério comportamental não significa ser falsa ou contraditória, significa ter camadas, profundidade, aspectos da sua personalidade que se revelam gradualmente. É ser a mulher que ele pensa que conhece, mas que sempre o surpreende com algo novo. É ter opiniões próprias, que às vezes divergem das dele. É ter paixões e interesses que ele ainda não explorou completamente. É ter uma vida interior rica que ele ainda está descobrindo. Um dos aspectos mais poderosos do mistério comportamental é o que os psicólogos chamam de reforço intermitente. Imagine uma máquina caça-níqueis. Ela não dá prêmio todas as vezes, mas quando dá, o impacto é muito maior do que se desse sempre. O mesmo acontece com a atenção e carinho que você demonstra. Quando você é sempre doce e atenciosa, isso se torna a norma e perde o impacto. Mas quando você alterna momentos de carinho intenso com momentos de independência emocional, cada gesto carinhoso se torna precioso e memorável. Isso não significa ser bipolar ou instável emocionalmente. Significa ter uma personalidade multifacetada, onde ele nunca sabe completamente qual versão de você vai encontrar. A mulher determinada e independente, ou a mulher carinhosa e afetuosa.
a mulher misteriosa e reflexiva, ou a mulher espontânea e divertida. Esta imprevisibilidade controlada mantém o cérebro dele constantemente estimulado e interessado. O terceiro e talvez mais poderoso pilar do fenômeno borboleta da indiferença é a independência emocional. Esta é a diferença entre uma mulher que ele vê como opção e uma mulher que ele vê como prioridade. A independência emocional significa que sua felicidade e bem-estar não dependem da validação ou atenção dele. Você tem uma vida emocional rica e completa com ou sem ele. Quando um homem percebe que você não precisa dele para ser feliz, isso desperta algo primitivo em sua psique. Ele não quer ser apenas tolerado ou aceito, ele quer ser escolhido, desejado, valorizado. Mas isso só é possível quando você demonstra que tem outras opções, outras fontes de alegria e satisfação na vida. É o paradoxo fundamental das relações. Você só se torna verdadeiramente desejável quando demonstra que não precisa ser desejada. A independência emocional se manifesta de várias formas práticas. É não cancelar seus planos com amigas porque ele apareceu de última hora. É ter hobbies e paixões que são só suas, nas quais ele não está incluído. É conseguir se divertir genuinamente, mesmo quando ele não está presente. É não ficar checando o telefone a cada 5 minutos esperando uma mensagem dele. É ter uma vida tão interessante que às vezes você genuinamente esquece de responder porque estava ocupada com algo importante para você. Mas o aspecto mais profundo da independência emocional é a capacidade de estar bem com sua própria companhia. Quando você genuinamente gosta de quem você é, quando você tem uma relação saudável consigo mesma, isso se irradia em uma energia que é absolutamente magnética para os homens. Eles podem não saber explicar o que é, mas sentem que você é diferente, que você tem algo especial que a maioria das mulheres não tem. Se essa mensagem te atravessou de alguma forma, deixa nos comentários. Eu não imploro por amor. Essa simples frase pode ser o primeiro passo para você atrair alguém que realmente valorize quem você é. Agora vem a parte mais fascinante. Como estes 3 pilares trabalham juntos para criar o fenômeno borboleta da indiferença. Quando você combina a ausência magnética, mistério comportamental e independência emocional, você cria uma tempestade perfeita na mente masculina. É como se você plantasse uma semente de curiosidade que cresce e se multiplica exponencialmente. Primeiro, sua ausência faz com que ele note sua falta. Depois, quando você retorna, seu mistério comportamental o intriga e desperta seu instinto de predador. Finalmente, sua independência emocional o faz perceber que você não é uma conquista fácil ou garantida. Você é um prêmio que precisa ser conquistado continuamente. Esta combinação cria um ciclo psicológico poderoso. Quanto mais ele pensa em você, mais interessante você se torna. Quanto mais interessante você se torna, mais ele quer conquistar você. Quanto mais ele quer conquistar você, mais valor ele atribui à sua atenção e presença. O que acontece na mente dele é um verdadeiro furacão emocional. Durante o dia, ele se pega pensando por que ela não respondeu ainda. O que será que ela está fazendo? Durante a noite, ele fica imaginando cenários sobre você. Seus amigos começam a notar que ele fala sobre você com frequência. Ele começa a planejar formas de impressionar você, de conquistar sua atenção, de se tornar mais interessante para você. E aqui está a mágica do fenômeno borboleta. Uma pequena mudança no seu comportamento, deixar de estar sempre disponível, cria uma reação em cadeia gigantesca na vida emocional dele, como uma borboleta batendo asas e causando um furacão do outro lado do mundo. Sua indiferença estratégica desperta forças primitivas na psique masculina que ele nem sabia que existiam. Existe um momento crítico neste processo que você precisa estar preparada para reconhecer.
É o momento em que o instinto predador dele finalmente desperta completamente e ele quebra. Ou seja, ele para de tentar manter o controle da situação e começa ativamente a perseguir você. Este momento pode se manifestar de várias formas. Mensagens mais frequentes e intensas, tentativas desesperadas de chamar sua atenção, convites espontâneos ou até mesmo uma conversa direta sobre o que ele está sentindo. Quando este momento chegar, e se você implementar os 3 pilares corretamente, ele chegará. Você tem uma escolha crucial a fazer. Se você ceder imediatamente e voltar ao padrão antigo de disponibilidade total, você pode reverter todo o progresso feito. O segredo é reconhecer esta mudança nele, mas continuar mantendo sua nova postura de forma suavizada. É como pescar. Quando o peixe morde a isca, você não puxa a linha imediatamente. Você deixa ele nadar um pouco antes de recolher. Este é o momento de maior poder que você terá na dinâmica do relacionamento. Ele finalmente percebeu seu valor. Finalmente entendeu que você não é uma opção entre muitas, mas uma prioridade que ele pode perder se não agir. Use este momento sabiamente. Não seja cruel ou vingativa, mas também não volte imediatamente ao padrão de sempre estar disponível. Mantenha o equilíbrio que criou, mas permita que ele sinta que seus esforços estão sendo reconhecidos e recompensados. Se você entendeu o poder desse momento crítico, escreva nos comentários: "Eu reconheço meu valor". Essa frase pode ser a sua âncora para nunca mais voltar ao padrão que te fazia sofrer. Antes de continuar, preciso alertar você sobre os erros mais comuns que podem destruir completamente o fenômeno borboleta da indiferença. O primeiro e mais devastador é a inconsistência. Se você implementa estes pilares por alguns dias e depois volta ao padrão antigo, você não só perde todo o progresso, como também pode criar confusão e desconfiança nele. A consistência é fundamental para que ele entenda que esta é uma mudança genuína em você, não uma estratégia temporária. O segundo erro é exagerar na dose. Lembra que falamos sobre indiferença estratégica? Se você desaparecer por semanas, se você se tornar genuinamente fria e distante, se você criar mistério demais, a ponto de ele não conseguir te alcançar de forma alguma, você pode fazer com que ele simplesmente desista. O objetivo é despertar o predador, não fazer com que ele conclua que a caça é impossível. O terceiro erro, e talvez o mais sutil, é implementar estas estratégias com a mentalidade errada. Se você está fazendo isso apenas para manipular ele ou como uma forma de vingança, sua energia vai transmitir isso. E homens são muito mais intuitivos do que pensamos. O fenômeno borboleta da indiferença funciona melhor quando nasce de um lugar genuíno de autodesenvolvimento e autoestima, não de jogos mentais ou manipulação. Deixa eu compartilhar com você alguns exemplos reais de como o fenômeno borboleta da indiferença funciona na prática. Marina completara 28 anos e durante 6 meses mantinha um relacionamento com um homem que obviamente a considerava apenas uma alternativa cômoda. Ela permanecia constantemente acessível, sempre respondia de forma instantânea, sempre abandonava seus compromissos quando ele surgia inesperadamente. Consequentemente, ele apenas a buscava quando se sentia desocupado ou quando suas demais alternativas não se encontravam ao alcance. Quando Marina assimilou esses princípios, ela progressivamente começou a aplicar os 3 fundamentos. Inicialmente, ela cessou de responder imediatamente, não por estratagemas, mas porque genuinamente passou a se envolver com outras ocupações fascinantes. Ela retomou a pintura, algo que havia deixado de lado, iniciou aulas de dança e começou a dar maior importância ao convívio com suas amigas. Sua ausência se transformou em algo atrativo, porque era verdadeira. Em 3 semanas, a conduta dele se alterou radicalmente. As comunicações, que anteriormente eram irregulares e despreocupadas, se converteram em frequentes e afetuosas.
Ele passou a organizar encontros antecipadamente, deixou de cancelar no último instante e, mais relevante, passou a demonstrar interesse verdadeiro na existência dela, questionando sobre suas ocupações e manifestando curiosidade sobre seus novos passatempos. Outro exemplo é o de Juliana, que vivia um relacionamento de 2 anos que se havia tornado totalmente tedioso. Eles coabitavam, porém, ele a tratava mais como uma colega de residência do que como uma parceira romântica. Ela compreendeu que se havia tornado excessivamente previsível, que ele sabia precisamente como ela reagiria em qualquer circunstância. Juliana aplicou principalmente o enigma comportamental e a autonomia emocional. Ela começou a frequentar lugares sozinha. Por vezes cultivou novos interesses que não o incluíam e deixou de ser sempre a pessoa tolerante e adaptável. Esporadicamente, ela expressava opiniões que o surpreendiam, revelava aspectos da personalidade que ele desconhecia. Em poucos meses, ele começou a observá-la com perspectiva renovada, como se a estivesse conhecendo pela primeira ocasião. Se você se reconheceu nestes exemplos verdadeiros, comente aqui. Eu sou prioridade. Porque quando você afirma isso, passa a atrair precisamente o tipo de amor que merece. Aqui está algo que a maior parte dos vídeos sobre relacionamentos não revela. Quando você aplica genuinamente o efeito borboleta da indiferença, você não altera apenas a dinâmica do relacionamento, você se transforma como indivíduo. Desenvolver ausência magnética obriga você a construir uma vida rica e fascinante. Cultivar enigma comportamental a estimula a explorar diferentes facetas da sua personalidade. Construir autonomia emocional a converte em uma pessoa mais completa e segura. O resultado é que você se torna genuinamente mais atraente, não apenas para ele, mas para todos os indivíduos ao seu redor. Você desenvolve o que Jung denominava de individuação, o processo de se tornar quem você verdadeiramente é em toda a sua complexidade e autenticidade. E, ironicamente, quanto mais você se torna autônoma dele, mais ele se torna dependente de você. Esta transformação é perceptível não apenas no comportamento, mas na sua energia. Você caminha diferente, conversa diferente, possui uma presença diferente. As pessoas começam a observar que você está diferente, mais confiante, mais interessante. E esta mudança se manifesta não apenas nos relacionamentos amorosos, mas em todas as esferas da sua vida, profissional, social, familiar. Uma das consequências mais fascinantes de dominar o efeito borboleta da indiferença é como isso influencia todos os outros relacionamentos na sua vida. Quando você desenvolve genuinamente estes 3 fundamentos, você naturalmente se torna mais criteriosa com seu tempo e energia. Você para de tolerar tratamentos medíocres, não apenas de parceiros românticos, mas de amigos, familiares e colegas profissionais. Sua nova postura de autonomia emocional faz com que você atraia pessoas de qualidade superior para a sua vida, pessoas que valorizam e respeitam sua energia. Seu enigma comportamental torna suas interações sociais mais interessantes e dinâmicas. Sua ausência magnética faz com que as pessoas valorizem mais sua presença e atenção. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. Quanto mais você valoriza seu próprio tempo e energia, mais os outros também valorizam. Quanto mais interessante você se torna para si mesma, mais interessante você se torna para os outros. Quanto mais autônoma emocionalmente você fica, mais as pessoas querem estar próximas da sua energia positiva e autoconfiante. Como você identifica se o efeito borboleta da indiferença está realmente funcionando? Existem sinais evidentes que indicam que você despertou o instinto caçador nele. Primeiro, a frequência e qualidade das mensagens dele se alteram drasticamente. Ele para de enviar aqueles "Oi, tudo bem" genéricos
e começa a transmitir mensagens mais elaboradas, fazendo perguntas específicas sobre sua vida, comentando sobre assuntos que você mencionou anteriormente. Segundo, ele passa a fazer planos com antecedência. Em vez de aparecer de última hora, esperando que você esteja disponível, ele começa a se organizar considerando sua agenda. Ele pergunta quando você está livre, sugere atividades específicas, demonstra que está pensando em vocês dois com antecedência. Terceiro, ele passa a demonstrar curiosidade genuína sobre sua vida. Ele faz perguntas sobre seus passatempos, seus amigos, seus projetos. Ele se lembra de detalhes que você mencionou e pergunta sobre eles posteriormente. Ele demonstra interesse em conhecer melhor a mulher multifacetada que você se tornou. Quarto, e talvez o mais significativo, ele passa a se esforçar para impressionar você. Ele se veste melhor quando vai encontrá-la, planeja encontros mais elaborados, conta sobre suas conquistas e projetos, claramente tentando mostrar que é digno da sua atenção e interesse. Se essas atitudes já começaram a aparecer na sua relação, comenta aqui: eu sou prioridade. Porque quando você se posiciona nesse lugar, ele não tem outra alternativa senão correr atrás. O verdadeiro segredo do efeito borboleta da indiferença não está apenas em implementá-lo, mas em mantê-lo como parte natural da sua personalidade a longo prazo. Isso significa que mesmo depois que ele ceder e começar a te perseguir ativamente, você precisa continuar sendo a mulher que despertou esse interesse nele. Muitas mulheres cometem o erro de relaxar completamente assim que conquistam a atenção desejada. Elas retornam ao padrão antigo de disponibilidade total, perdem o enigma, abandonam sua autonomia emocional e, inevitavelmente, o interesse dele começa a diminuir novamente, porque elas voltaram a ser previsíveis e sempre disponíveis. O segredo é integrar estes fundamentos como parte permanente de quem você é, não como estratégias que você utiliza quando precisa reconquistar a atenção, mas como aspectos fundamentais da sua personalidade. Você continua tendo uma vida rica e interessante, porque isso a faz feliz, não apenas porque mantém ele interessado. Você mantém sua autonomia emocional porque isso é saudável para você, não apenas porque é atrativo para ele. Aqui chegamos ao ponto mais importante de tudo. O efeito borboleta da indiferença só funciona verdadeiramente quando vem de um lugar autêntico. Se você está fingindo ser enigmática, se está forçando uma autonomia que não sente, se está criando ausência apenas como manipulação, isso não vai funcionar a longo prazo. Os homens, embora muitas vezes não consigam verbalizar, são muito sensíveis à energia feminina autêntica versus energia manipulativa. A verdadeira mágica acontece quando você genuinamente se torna uma mulher mais interessante, mais autônoma, mais multifacetada. Quando sua ausência é resultado de uma vida rica, quando seu enigma vem de profundidade real, quando sua autonomia emocional é fruto de autoestima genuína, aí sim você se torna verdadeiramente irresistível. E aqui está a ironia final. Quando você implementa estes fundamentos de forma autêntica, muitas vezes você descobre que talvez ele não seja mais tão importante assim. Sua vida se torna tão interessante e satisfatória que você naturalmente se torna mais seletiva sobre com quem escolhe compartilhar seu tempo e energia. Às vezes, o maior poder do efeito borboleta da indiferença é descobrir que você não precisa mais usá-lo. Se essa parte falou direto ao seu coração, escreve nos comentários: eu escolho ser autêntica. Essa frase vai ser o seu compromisso público de viver relações de verdade e não de aparência. O efeito borboleta da indiferença não é apenas uma estratégia para despertar o interesse masculino. É uma filosofia de vida que transforma você em uma mulher genuinamente magnética e autoconfiante. Quando você domina os 3 fundamentos,
Ausência magnética, enigma comportamental e autonomia emocional. Você não está apenas mudando sua dinâmica com ele, você está se tornando a melhor versão de si mesma. Lembre-se, pequenas mudanças podem gerar transformações gigantescas, como uma borboleta batendo as asas. Sua decisão de valorizar mais seu tempo, de cultivar enigma genuíno e de desenvolver autonomia emocional pode causar um furacão de mudanças positivas em todas as esferas da sua vida. Se este vídeo fez sentido para você, se você reconheceu padrões na sua própria vida que precisa mudar, então faça sua parte. Deixe seu like para que mais mulheres tenham acesso a este conhecimento transformador. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago novos insights sobre a psicologia das relações baseados nos ensinamentos de Carl Jung e na neurociência moderna. E me conta aqui nos comentários qual dos 3 fundamentos você sente que precisa desenvolver mais na sua vida. Sua resposta pode inspirar outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Lembra-se, você não está sozinha nesta jornada de autodescobrimento e empoderamento feminino. No próximo vídeo, vamos explorar os 5 gatilhos psicológicos que fazem ele pensar em você obsessivamente. Técnicas ainda mais avançadas para dominar a arte da atração autêntica. Não perca! E só quem está verdadeiramente comprometida com sua transformação consegue implementar estes ensinamentos profundos da psique humana. Sua jornada para se tornar uma mulher magnética e inesquecível começa agora. O poder está nas suas mãos. Use-o sabiamente.